Você já ouviu um ditado popular que diz assim: a verdade dói, mas ela precisa ser dita? Se você não ouviu, eu acho que é a primeira vez que você está ouvindo, mas eu já ouvi esse ditado popular. E por que eu estou falando isso? Nós sabemos que nós estamos vivendo, a Bíblia mostra, as profecias estão mostrando, e a realidade do tempo que nós estamos vivendo está mostrando que Jesus está voltando. Queira você ou não, Jesus está voltando. E eu pergunto, em quem você está confiando a sua salvação? Será que você está confiando a sua salvação baseado no que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus? Ou você está confiando a sua vida em algum profeta, em algum pastor, em algum bispo, em algum presbítero, algum ancião, algum padre? Em quem você está confiando a sua salvação? Sabe por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia nós estamos vendo relatos de pessoas que confiaram a sua vida nas mãos de líderes e infelizmente perdeu a sua salvação. Muitos, nós vemos aí ó, o cativeiro do povo de Israel. Quem era o culpado? Além de ser o povo, era o líder que estava desviando o povo dos caminhos do Senhor. É claro que existem várias pessoas consagradas que estão dirigindo o seu rebanho de acordo com a vontade de Deus. Eu não estou generalizando, eu estou falando que existem pessoas que infelizmente querem levar o povo de Deus para o caminho errado. Por mais que ele conheça a palavra de Deus, mas não esquadrinha de acordo com a vontade do Senhor. Quer ver uma história? Lá em 1 Reis capítulo 22, versículo 5 em diante, olha só o que lá nos está dizendo. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então você sabe o que foi que o rei de Israel fez? Foi lá e chamou 400 profetas. E os 400 profetas chegaram e falaram o seguinte: você pode ir para a guerra porque Deus vai dar esse povo nas suas mãos. Sabe o que foi que Josafá falou? Não tem um profeta do Senhor aqui não para ver se está correto o que você está falando? E aí ele falou o seguinte, o que foi que o rei Acabe falou? Tem um profeta aí, mas ele não me agrada não, porque ele só fala coisas que não é do que eu quero ouvir. É mais ou menos isso que ele quis falar, né? Então, olha só o que foi que aconteceu. E no versículo 13, olha só o que é que um dos servos do rei Acabe pediu para que o profeta, o verdadeiro profeta do Senhor, dissesse. Vamos lá ver o que ele está dizendo? O mensageiro que fora chamar a Micaias falou-lhes dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra, presta bem atenção, a tua palavra seja como um deles e fale o que é bom. Eu pergunto para você, será que você só quer ouvir o que é bom? O que você quer ouvir somente o que agrada o seu coração? Será que não é isso que nós estamos querendo ouvir? Sabe, porque às vezes eu percebo assim, ó, quando uma pessoa, um servo de Deus, vai lá no púlpito, sobe e prega a verdade, as pessoas saem de lá com a cara feia, bravos. Sabe por quê? Porque eles não queriam ouvir aquela mensagem. Eles queriam ouvir mensagem que agrada o seu coração, agrada os seus desejos carnais, agrada a sua vontade, que seja mensagens que não venha tirá-los da sua zona de conforto. Infelizmente é isso que nós ouvimos as pessoas falarem. Mas fulano falou que não pode fazer isso, ele pregou que não pode fazer aquilo. Eu vou perguntar para cicrano. Já pensou? Não tenha coragem de fazer, sabe o que, ó? Não tenha coragem de pegar a palavra de Deus e orar e falar: Senhor, aquele irmão, aquele servo de Deus estava lá na igreja e pregou tal coisa, será que é verdade? Eu vou procurar, eu vou ler, vou orar, eu vou buscar Deus em oração para saber se é vontade do Senhor. Se for da vontade de Deus, e se você estiver rejeitando, que triste, muito triste isso. Muito triste. E hoje é o que mais estamos vendo, são pessoas rejeitando a palavra de Deus para dar crédito a ouvir pessoas que estão falando contra a palavra do Senhor. E elas estão, será que elas estão sendo enganadas ou elas são enganadas porque elas querem, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Falando a respeito das pessoas que estão levando outros para o caminho errado, você por acaso já leu esse livro aqui, olha, Eventos Finais? Se por acaso você ainda não leu, leia. Hoje você não pode ter desculpa a dizer o seguinte: mas eu não sei onde vende.
abaixe o aplicativo LG White. Lá ele é tão fácil de encontrar todos os livros. E lá tem esse livro aqui, ó, tá? Você encontra até no computador em PDF, você pode baixar e ler. Mas não deixe de ler esse livro, sabe por quê? Aqui está contando coisas que vai acontecer nos finais dos tempos que nós estamos vivendo. Aqui já está dizendo, olha, eventos finais. E eu gostaria de ler esse texto com você aqui. E, por favor, não pasme. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vendo que vai acontecer e, quem sabe, já está acontecendo. Deus ajude que não esteja acontecendo nem comigo, nem com você. Mas aqui está dizendo o seguinte, olha, na página 213, o título, preste bem atenção. Os perdidos condenam seus falsos pastores. Eu vou fazer aspas aqui. Muitas das vezes nós acreditamos que esses pastores aqui são pastores literais. Sim, também. Mas sabe quem são também os pastores? Pode ser um ancião. Porque o que é um pastor? É alguém que cuida do rebanho de Deus, não é verdade? Então, pode ser um ancião, pode ser um presbítero, pode ser um diácono que cuida de um grupo de pessoas, pode ser um líder consagrado, né? Aquele líder que as pessoas consagram para cuidar de um rebanho. Alguém que esteja liderando um grupo de pessoas dentro de uma igreja, ou num núcleo, ou num pequeno grupo. Essa pessoa, ela passa a ser o pastor daquele rebanho. Então, eu não quero generalizar aqui. Quando falo aqui dos pastores, eu não estou generalizando todos. Mas existem pastores que, infelizmente, se enquadram no caso que aqui vai estar lendo. Então, eu vou ler aqui o que está dizendo a respeito dos falsos pastores. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor. No dia de Deus ficaram sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, ó. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram. O que significa isso? São pessoas que elas conhecem a verdade. Sabe, ela conhece a verdade, ela sabe que ela deve fazer, mas, olha só, confiaram a sua salvação de sua alma ao pastor. Sabe quando que eu falei agora há pouco de pessoas que sobem no púlpito e pregam as mensagens poderosíssimas, sabe, mensagem de conversão, de mudança de vida, de consagração, de abandono de pecado, sabe, mensagem de reavivamento e reforma, mensagem de alimentação, de vestuário, de entretenimento. E aí, quando ela ouve essas mensagens, ela fala assim, mas eu vou ter que mudar? Eu vou ter que ser assim? Peraí, eu vou lá perguntar pro meu ancião. Ou eu vou perguntar lá pro meu pastor. Ou eu vou perguntar pro meu diácono, eu vou perguntar lá pro meu presbítero. E aí, essa pessoa que se encaixa aqui nesse quadro aqui, ela fala assim, não, imagina, que isso, não precisa não, Deus é amor, Deus só quer o teu coração, Deus só quer que você adore Ele, espírito e verdade, você não precisa fazer nada não, Jesus já morreu na cruz do Calvário por você, o sacrifício todo Jesus já fez, você está entendendo? Pessoas que confiaram a sua salvação na mão dos pastores. E ainda continua assim, ó. E ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor. Sabe o que elas vão falar? Essas pessoas que deixaram de ouvir a verdade para confiar naquilo que essas pessoas, esses líderes estavam falando contra a vontade de Deus. Estou perdido, eles vão falar, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Irmãos, condenaram a verdade. Lembra da história que eu falei de 1 Reis, capítulo 22? Lá o rei Acabe, ele sabia que aqueles 400 profetas não eram verdadeiros. Sabe por quê?
Porque ele disse assim, existe um profeta lá, aquele Micaias, ele só fala aquilo que eu não quero ouvir. Você está entendendo? Por que ele não queria ouvir? Porque ele era um profeta de Deus que falava a verdade. Não se engane, não se deixe enganar. Busque a palavra do Senhor. Confia somente na palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia, bota em prática de acordo com o teu conhecimento. Não confia a tua vida nas mãos de pessoas que você não sabe se está falando a verdade. Mas se ela estiver falando a verdade, você vai saber. Confia na palavra de Deus. Sabe por quê? A própria Bíblia fala o seguinte, olha, maldito o homem que confia no homem. Esse verso ele está dizendo com relação à salvação. Maldito o homem que confia a sua salvação na mão de outro homem. Não faça isso. Confie somente em Deus, na palavra do Senhor, que assim está escrito, é assim que deve ser o cristão, assim como Jesus falava, está escrito. Não confie a sua vida nas mãos de pessoas. Confie somente na mão de Deus. É claro que existem pastores consagrados, nós sabemos disso. Existem pastores que estão pregando mensagens aí, olha, que são mensagens que a gente não ouvia há muito tempo. Mas existem também líderes religiosos que infelizmente não estão pregando assim, diz o Senhor. O meu desejo, a minha oração, que nós venhamos a nos preparar verdadeiramente para a volta de Cristo Jesus. E não vamos nos entregar no caminho errado. Vamos nos preparar para a volta de Cristo, porque Ele está voltando. Esse é meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém.